Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ansible Automates Brasil 2024. Aqui quem vos fala é Sanches. E vamos dar início aqui a mais uma demonstração básica. Mas para começar essa demonstração, primeiramente eu gostaria de colocar alguns pontos específicos para mostrar como nós fizemos. A base é tudo, não é isso? Então, neste caso aqui, já estou compartilhando um Git com vocês. Aqui no meu Git, LD Sanches. Eu fiz um fork do Infra Convert to Hell, que está lá no Community of Practice. Peguei o branch principal. E esse é o que, gente? Isso daqui é o Convert to Red Hat Enterprise Linux, ou Convert to RHEL. Essa coleção é que dá início para que a gente possa fazer as análises, as pré-análises e, claro, a conversão de CentOS Linux para Red Hat Enterprise Linux 7, Oracle Linux e também Rock Linux para Red Hat Enterprise Linux. Então esse é o cara, o collection, ou a base do Ansible que nós vamos utilizar para fazer a conversão de CentOS, que vai ser a demo daqui a pouco, para Red Hat Enterprise Linux. Mas nesse caso, vamos então, eu tenho a base que é o módulo, ou seja, o meu collection. Agora vamos ao playbook propriamente dito. Aqui também no meu Automate Satellite, eu fiz o fork do Red Hat Partner Tech. Peguei o branch, esse branch aqui é especial, gente. Ansible Automation Platform 2 na versão 2.4. Então preste atenção nisso sempre. E aqui eu tenho alguns playbooks, ao qual eu utilizei o Insight, Satellite, Node Shutdown, entre outras mais aqui. Mas a principal coisa aqui é essa parte desse script de Convert to RHEL, que a gente vai estar utilizando, inclusive Convert to RHEL via RHEL Nodes. Então são esses dois playbooks que nós estamos utilizando para fazer a conversão do Red Hat Enterprise Linux, ou do CentOS Linux, para o Red Hat Enterprise Linux. Mas não basta fazer só a conversão de CentOS para RHEL. Uma vez que você tem o RHEL na versão 7, a gente também tem que falar sobre os updates de outras infraestruturas, por exemplo, de RHEL 7 para RHEL 8, RHEL 8 para 9 e assim por diante. E nesse caso, a gente vai estar utilizando uma outra ferramenta, que é o lip. Aqui a mesma coisa, eu tenho o lip.infra, ou infralip, né? Onde eu fiz o fork do Community of Practices, o branch é o main, e aqui esse é o collection do lip, onde eu tenho uma infraestrutura de análises também e a remediação, ou seja, o update da versão do Red Hat Enterprise Linux 7 para as versões 8 ou 8 para o 9. E aí esse é o cara, o collection que a gente vai estar utilizando. Mas como que eu faço também? Gente, como a gente sempre faz aqui conosco, a gente pega e mostra o lip, o projeto, né, que nós estamos utilizando, tanto para fazer a remediação de RHEL 7 quanto para RHEL 8, quanto também até a parte de pré-análises. Aqui no caso estou usando o Lip Project, o fork que eu fiz do Partner Red Hat Tech, e eu estou utilizando o main, o principal, tá bom? Mas, caso vocês queiram fazer um laboratório, vocês mesmos, ou pedir para a gente, Red Hat, fornecer para vocês uma infraestrutura, o que a gente pode fazer? Aqui também no Git, e aí eu fiz um fork aqui também do Ansible Workshops. Este cara aqui, ele fornece vários laboratórios hands-on que vocês podem estar utilizando para também fazer esses treinamentos, esses testes aí. No caso aqui a gente tem treinamentos como o Red Hat Enterprise Linux, tem o Ansible Configuration as a Code, a parte de automação para redes, automação para segurança, a parte vai de Windows Automation. O que a gente vai estar mostrando daqui a pouco na demo, que é o Smart Management, melhor dizendo, o Satellite Automation, a gente vai estar migrando, utilizando o Satellite, Ansible Insights para converter as máquinas CentOS para RHEL, e claro, o Update in Place, ou seja, um segundo passo aí, que aí utiliza a ferramenta do Lip para converter RHEL 7 para RHEL 8, RHEL 8 para RHEL 9, tá bom? Então, só como base, algumas coisas para a gente dar início à nossa demonstração. Segura aí que ela começa já. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos entender a base do que a gente fez. Como a gente viu anteriormente, a gente falou dos Gits, onde eu tenho toda a infraestrutura. Agora eu vou estar falando especificamente da infraestrutura que eu vou estar disponibilizando aí para fazer a migração utilizando os playbooks, beleza? Aqui no caso eu tenho o Ansible Automation Platform, tenho o Satellite integrado com Insights, tenho 3 nós de RHEL 7, só para falar que tem RHEL 7 lá, tá? E tenho 3 nós de CentOS 7. Esses são os meus nós aqui da configuração do que eu vou estar demonstrando na demo para vocês aqui. Neste caso aqui, falando em Ansible,
Meu dashboard, meus hosts, minhas máquinas, meus inventories e a infraestrutura. Nos meus inventories, no caso, eu já criei alguns inventories, por exemplo, de desenvolvimento para Health 7, como eu tinha falado para vocês aqui meus hosts. Tenho 3 máquinas de Health 7 e tenho outras 3 máquinas. Separei em grupos para vocês verem que eu estou migrando as máquinas e não estou saindo do nada. De CentOS de desenvolvimento, os hosts aqui, 4 máquinas ou 3 máquinas aqui também. E no satellite, para vocês verem que eu não estou mentindo, dentro da infraestrutura também, já entrei em host, em monitor, dashboard, e meu dashboard está aqui vendo todas as minhas máquinas, no caso, ó, CentOS 7 e Health 7.9. E as outras 2 máquinas são referentes à minha máquina do Student, que está registrada, claro que eu estou uma máquina de Bastion, e aqui o meu satellite dentro da infraestrutura. Também criei aqui em Content Views, já criei as minhas credenciais de acesso para fazer os updates das máquinas. Então, nesse caso aqui, eu tenho um update de Health 7, está aqui ele, e também de CentOS 7 para poder fazer a aplicação dos patches para o último release das máquinas também. Então, eu já tenho aqui o controle de versionamento, inclusive, no caso, eu já tenho uma versão 2 dentro dessa infraestrutura, que está em QA, né? Versão 0, versão 2 para desenvolvimento, depois eu vou jogar todas as máquinas de CentOS para essa versão de desenvolvimento também, e aplicar os patches de configuração aqui. Na minha máquina do Red Hat Insights, não tem nada rodando, então pode ver, teria que registrar um novo sistema, aqui no Inventory Systems, provavelmente não tem nada. Então, ó, preciso registrar uma máquina aqui. E aí a gente vai registrar as máquinas, fazer a migração e, na sequência, eu já mostro para vocês o update, ou a migração, né, de CentOS 7 para Health 7. Vou mostrar só o final, na verdade, vou mostrar os playbooks e depois a execução final. Feito? Agora eu executei alguns playbooks específicos para fazer os testes. Por exemplo, o CentOS para o último release. Então, por exemplo, aqui, vou só em Jobs. Executei, por exemplo, para colocar toda a parte que vai dos inventories de desenvolvimento de CentOS. Na sequência, executei um Convert to Hell, esse 3-tier Application Developer, para ver se todas as aplicações estão up to date. Claro, temos que executar um snapshot e, na sequência, última versão, ou seja, coloquei o CentOS no último release. Beleza? Só para vocês verem que executou. Tudo bem, está tudo executado aqui com sucesso. Conversão aqui, ó. Script do final, tudo certinho. Cadê aqui o convert? Lá no final, deixa eu ver até para o final. Tudo executado nos 3 nós. O pegar o snapshot. Também executado em todos os nós, os snapshots. E, claro, executar o update das máquinas CentOS para o último release delas, por exemplo, o release 7, até o final. As 3 máquinas aqui executadas com sucesso. Beleza? Na sequência agora, a gente precisa executar o update. Vou aqui em Templates, então. Vou fazer literalmente a busca do Convert to Hell. Então, esse é o meu Convert to Hell. Ele já está, o script já está pronto, tudo certinho, é só executar. Vamos executar o bichinho. Ele vai pedir qual máquina que eu quero fazer o update. No caso, eu quero fazer do CentOS 7. Coisa fácil, hein, gente? Para o Health 7, ambiente de desenvolvimento. Vou dar o Next. Vou lançar o meu foguete. E agora é partir para o abraço. No caso, agora a gente precisa esperar o tempo de execução de cada um dos nós. Assim que ele terminar a execução, a gente configura a parte do resto da infraestrutura, ou seja, ver se ele está no satellite, as outras configurações e tudo mais. Bom, pessoal, finalizado o Convert to Rel. Pode ver que aqui, deixa eu mostrar aqui desde o começo, iniciei o processo. Aí ele começou já a pedir a sequência de conversão até finalizar. Começou com 960 e até o finalzinho, claro. E finalizou aqui embaixo com 918. Pouco tempo, vai, para converter 3 máquinas de CentOS
para Red Hat Enterprise Linux. Em seguida, eu faço toda a parte de conexão, registro, subscrição dela dentro do Satellite. Configuro já todas a parte de infraestrutura, crio os jobs e finalizei. Feito isso, as máquinas estão configuradas nesse meu script para dentro do meu Satellite. No meu Satellite, vamos lá, monitor, dashboard, vai dar um refresh aqui. Será que deu refresh? Tá lá. As máquinas 6, 5 e 4, que eram CentOS, passaram a ser Red Hat Enterprise Linux 7.9. Mas não para por aí. Lembra que eu tinha feito alguns grupos de inventory dentro da infraestrutura do Ansible? Então, lá nos meus inventories, eu já rodei alguns playbooks também para fazer essa parte de correção. Por exemplo, no meu CentOS de desenvolvimento, que era onde estava, se eu não fizer essa mudança, cadê o CentOS de desenvolvimento? Os hosts, não tem host nenhum. Agora, todos os hosts estão dentro do meu ambiente de Health Set de desenvolvimento, do No1 até o No6. Então, a gente já fez a execução das configurações e, consequentemente, corrigimos a infraestrutura. Um outro ponto também, criei em Credentials o credential referente ao workshop, né, que eu estava usando esse C2, mas agora eu criei um outro credential também, que é o credential do Convert to Rel. Por quê? As máquinas de CentOS, por exemplo, elas utilizam usuário CentOS, né? Então eu precisei criar essa credencial também para facilitar as conexões de execuções dos próximos playbooks em cima dessa infraestrutura. Beleza? Bom, pessoal, como parte dessa demonstração final, quero mostrar a vocês como fazer a integração do Ansible Automation Platform junto com Insights. Então vamos para os passos principais. Primeiro, credenciais. Preciso criar minha credencial de acesso ao Insights. Depois, criar o projeto. O projeto porque eu vou trazer do Insights todos os playbooks que eu estou utilizando. Então aqui, por exemplo, eu já criei o Insights referente ao Red Hat dentro. Fiz o sync, a minha credencial aqui bonitinha. Vamos fazer um outro sync, só para vocês verem que está conectando. Uma vez feito esse sync, ou seja, ter a conexão e tudo, agora preciso instalar um Insights em todas as máquinas. Para isso, aqui em Templates, por exemplo, eu vou em Setup Insights. Este vai ser o cara que eu vou estar utilizando para poder fazer a configuração. Primeiro, configuração no Satellite, depois registrar os servidores, instalar o Insights e fazer as configurações finais de acesso a essas máquinas ao Red Hat Insights, junto com o Ansible Automation Platform. No caso, estou registrando as máquinas Red Hat Enterprise Linux 7. Seria só lançar? Como eu já fiz isso, eu vou direto aqui nos meus jobs, e aqui eu tenho o Setup Insights. Nota que eu já executei, foi feito com sucesso e ele registrou toda a infraestrutura aqui, tudo bonitinho. Vamos entrar só em algumas aqui para vocês verem do Satellite, com sucesso. O registro das máquinas Health Set, com sucesso. E aqui a instalação do Insights em todas as máquinas. No 1, no 2, no 3. Beleza? Gente, agora este passo é a parte legal. Se eu for lá no Red Hat Insights, não tinha nada antes, agora já tem as 3 máquinas. Vou dar um refresh aqui só para vocês verem que eu tenho as 3 máquinas dentro da minha infraestrutura. E agora a parte importante é eu posso criar os meus playbooks. Por isso que eu fiz as credenciais anteriormente. Então, nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar em Security, Vulnerabilities, CVS. E aqui eu vou pegar algumas vulnerabilidades. Tem uma vulnerabilidade crítica aqui. Vamos aplicar essa vulnerabilidade crítica. Aqui, vulnerabilidade crítica de TLS e SSL. Beleza? Em quais máquinas? Estão pegando as 3. Vamos selecionar tudo. E vamos remediar. Aqui no caso eu posso criar um playbook novo playbook. Vou dar o Next.
Vou selecionar as minhas marcas, vou dar um Next, vou desligar aqui e vou submeter. Uma vez submetida a infraestrutura, eu posso ir aqui nos meus playbooks, aqui em Automation Toolkit, e eu já tenho aqui ó, a minha remediação, o novo playbook. Se eu voltar para o Ansible Automation Platform, por exemplo, vou aqui em projetos, o que eu vou fazer? Vou fazer o sync desse meu Insights. Vou fazer o sync. Por quê? Para ele trazer os meus playbooks que já estão feitos lá. Certo? Vamos lá de novo. Então agora vou criar um template. Vou adicionar um template. Red Hat Insights. Vou rodar. Meu inventory, vou utilizar do Hellset. Meu projeto, eu vou utilizar o Sanches Insights. Ó, aqui os playbooks. Eu já tenho outros playbooks aqui de Critical CVE, de Security CVE, Security CVE Exploit, mas eu tenho aqui o meu novo playbook. E a credencial que eu vou estar utilizando na minha máquina. Viram? Integrei o Ansible Automation Platform com o Red Hat Insights. E era isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Que tenham um bom dia aí. E até a próxima. Um abraço.